comunidade que está aqui com a gente. Eu começaria dizendo que o que me chama atenção nesse momento, no caso da Carla Zambelli, é o abandono a que ela foi relegada pelo bolsonarismo. O Chico mencionou isso há pouco. Tanto é que você não vê, né, nas redes sociais, enfim, nos canais deles, você não vê a defesa da Carla Zambelli. Um ou outro ali, enfim, mais próximo dela, talvez possa falar alguma coisa, mas não há uma defesa organizada dessa personagem, né, que foi uma personagem muito importante do bolsonarismo num determinado momento e que hoje, de fato, está abandonada. Essas cenas que a gente está vendo aí, né, lembram o ambiente de extrema tensão que foi a eleição de 2022, né? Essa cena tem uma violência por si só, porque ela está armada, ameaçando um homem indefeso, desarmado, né? Tem uma carga simbólica de muita violência, né? Por ser uma mulher branca, de extrema-direita, armada, ameaçando um homem negro. Então, nós temos aí, como você já falou, 3 votos, né, a favor da condenação, e a gente não pode esperar nada diferente, de fato, do que uma punição exemplar, né, desse caso que carrega, né, que tem toda essa carga, né, de violência e que expressa muito bem o que é o bolsonarismo, porque, como eu disse, embora ela esteja abandonada hoje, né, mas a cena, naquele momento, né, naquela circunstância, expressava muito bem o que era o bolsonarismo, o que ainda é. Exato, Cris. E ela é condenada inicialmente pelo próprio Bolsonaro, que atribui a essa cena de rua, essa cena escandalosa, atribui a derrota dele. Sim. Então, imagina, Cris, caiu assim no inferno do bolsonarismo. Por isso que agora não aparece uma só viva alma para defendê-la. E só para lembrar esse contexto, porque às vezes a gente é tomado por tanta informação, mas naquela época ela disse que não ia obedecer à proibição do Tribunal Superior Eleitoral, sim, né? Sim, bem lembrado. Então, é esse o contexto. Naquela época também foi um vai e vem ali de informação, quando as imagens surgiram, ela deu uma desculpa, depois a história toda foi apurada e veio à tona que, de fato, né, o Luan foi perseguido por ela na rua, mas ela disse que tinha sido ofendida por ele, né, agredida, ela usou. E aí tinham vídeos, você lembra disso? Tinham vídeos que provaram, enfim, que ela foi atrás dele, perseguiu o jornalista com uma arma em punho, né? E talvez ela imaginasse, Cris, numa loucura da cabeça, que só pode ser dela, que isso tivesse, inclusive, efeito eleitoral. Porque no bolsonarismo há muito essa crença de que qualquer atitude muito violenta, seja da polícia do Tarcísio, seja de qualquer polícia, qualquer ato, principalmente contra os negros e os periféricos, eles avaliam isso, que isso dá, inclusive, votos. Talvez ela, numa loucura, num delírio, achasse que ia ajudar o candidato Bolsonaro. Sim, e ajudar a ela mesma, a candidatura dela também. Isso. Faz sentido isso que você está falando. Agora, o que a gente tem visto, né, Gabi e Chico, é que esses atos extremistas, né, da direita, eles falam àquela base muito radicalizada. Mas tem uma franja aí que fica, às vezes, em torno do espectro, uma franja de direita, mas que não é de extrema direita, que rejeita esse tipo de violência, né, extremada. Daí aquela avaliação de que isso, de fato, pode ter contribuído, né? O tiro saiu pela culatra e pode ter tirado, né? Mais tirou voto do que trouxe votos para a candidatura Bolsonaro naquele momento. Lembrando também mais sobre contexto, apareceram vídeos, né, ali, e a Zambelli tentava dizer que tinha sido empurrada, a princípio, né, pelo Luan. E aí depois mostram as imagens, né, foram aparecendo, porque eu lembro que tinha uma só e depois foram aparecendo outros ângulos também, né, de gente que presenciou a cena. E ela vai atrás dele com uma arma e manda ele deitar no chão, né, dentro do restaurante. Então, são cenas aqui, o nosso chat até comentou, uma pessoa aqui, até perdi
o nome, me desculpem, mas alguém aqui comentou, gente, é muito violento, né, rever essas cenas, e de fato... Mas parece que agora parece, né? A impressão é que ficou mais violento ainda, né? Talvez estivéssemos todos ali tomados pelo clima eleitoral e vimos violência naquela ocasião, mas agora a cena é mais chocante ainda. Porque nós estamos distanciados, né? Há uma distância de mais de 2 anos desse clima de absoluta violência em que o país estava engolfado, que começou com o assassinato do militante petista lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Não é que começou, mas aquele foi um marco importante da violência naquela campanha eleitoral, o assassinato lá do rapaz em Foz do Iguaçu, e que vem, esse ambiente de violência, de estímulo à violência, cresce até as vésperas da eleição com essa cena da Carla Zambelli. Totalmente. Eu lembrei, enquanto você falava, Cris, eu lembrei também de uma outra cena de violência, um pouco antes, quando o ônibus do Lula é atacado por tiros no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Assim, então você tem um roteiro de violência máxima que começa lá no comecinho da campanha, no início da campanha, e vai até essa arma sacada pela Carla Zambelli. Exatamente. É isso mesmo. E como a gente tomou essa distância e a gente vive 2 anos que a gente está vivendo num clima de normalidade, com problemas aqui e ali, mas a gente vive numa situação de normalidade e não tem mais esse estímulo à violência o tempo todo, partindo da maior autoridade da República, você vê que faz uma diferença enorme para o ambiente social, a tal ponto que a gente, ao rever essas cenas, a gente fica tão chocado e pensa, como é que a gente sobreviveu a isso, né? Como é que a gente sobreviveu a isso, né? E a gente está falando aqui do caso de uma parlamentar empunhando uma arma, indo para cima de uma pessoa às vésperas das eleições, mas a gente teve diversos casos de violência política na época, né? A gente teve o homem que foi morto numa festa de aniversário porque tinha ali motivos, né, do partido político, do PT. Era uma festa temática, Lula, né, do PT. Teve o Moa do Catendê também na Bahia. Exatamente, Cris. Foi esse que eu falei de Foz do Iguaçu. Você está lembrando, né, do rapaz que foi morto lá. E o capoeirista também, né? Do Moa do Catendê também na Bahia. O Moa da Bahia, da capoeira. Pra gente lembrar aqui, né? Mas foram vários. O Moa foi mais atrás. O Moa foi logo após a eleição do Bolsonaro em 2018. Isso. Essa lembrança agora que a gente está falando é de 2022, porque foi aquela eleição que o bolsonarismo encarou a eleição, né? Vamos matar ou morrer, né? Mas, na verdade, a gente viveu 4 anos de terror, né, que começa com a eleição do Bolsonaro e ainda bem que terminou com a eleição do Lula em 2022. E ainda assim, aí muita gente comentando aqui, né, a respeito dessas vítimas, ainda assim a gente tem um contexto, né, muito violento, então a gente precisa dar resposta a isso e acho que a gente está começando, né, semana que vem, falando em golpistas, não sei se vocês ainda querem comentar sobre o caso da Carla Zambelli, mas eu queria trazer também alguns casos relacionados ao 8 de janeiro, porque vem tudo no mesmo bojo, o pacote, né, é o mesmo, bolsonarismo, no fim das contas, Cris e Chico, mas a gente tem o caso da prisão pela Polícia Federal do empresário Marcelo Fernandes Lima, que furtou, todo mundo vai se lembrar dessa história, porque a princípio não sabia, né, se era a própria Constituição ali de 88, era uma réplica da Constituição que ele empunhou, né, em vídeos a gente está vendo agora nas nossas imagens, né, aqui na tela, durante os atos ali do 8 de janeiro, né, os atos golpistas, e ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro a 17 anos de prisão, era considerado foragido. Ele foi preso agora, na quinta-feira, na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Então,
mais um que ficou famoso, vamos dizer assim, nessas imagens, né? E que agora foi preso. Quantos, né, foragidos depois? Quantos? E o que eu mais acho louco hoje, rever essas cenas, é como eles tinham consciência plena e total de que tinham tomado o poder. Até na simbologia que é usada, eles pegam a Constituição, fazem essa cena, eles sentam na cadeira do presidente da Câmara, depois da invasão no Congresso, eles arrastam a cadeira do Xandão, do próprio Alexandre de Moraes, e sentam também. É uma tomada assim que fazia tão parte do plano golpista, que eles têm plena consciência que naquele momento, adeus Lula. Sim. Acha que tomaram, que o golpe deu, não é pouco certo, é muito certo. Enquanto o Bolsonaro estava esperando para voltar, esperando na Flórida. Mas assim, eles têm, as cenas são de total consciência, não é? E aliás, cenas que você não vê velhinhas lendo salmos, aí... A gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, Daqui a pouco, exato. Eu não vi nenhuma senhora idosa recitando o salmo. Aliás, os salmos são muito bonitos. Poderiam ter feito isso, mas não fizeram, né? Olha, deixa eu dar um testemunho pessoal rapidamente sobre a Constituição. Esse cidadão aí que foi preso, né, em boa hora, achava que estava com a Constituição original. A Constituição original não está no STF, ela está na Câmara dos Deputados, né? Quem escreveu a Constituição foi a Assembleia Constituinte, né, formada por deputados e senadores. Então, este é um documento do país, da nação, sob a guarda do Legislativo. A Constituição original, com a assinatura do Ulisses Guimarães e de outros constituintes, é guardada numa espécie de cofre forte na Câmara dos Deputados. E eu uma vez fui fazer uma reportagem sobre, acho que 30 anos da Constituição, 35, enfim, uma data dessas redonda, e fui fui mostrar esse documento original. É uma coisa tão emocionante, né? Para quem viveu, sobretudo, a passagem da ditadura para a democracia, eu fiquei tão emocionada com aquele documento nas mãos, você tem que pegar com luva, inclusive, com todos os cuidados, que assim, eu não conseguia gravar. Na época eu estava na TV, eu não conseguia gravar porque a voz embargava. Então, só para avisar para os golpistas, né, que este documento está muito bem guardado e golpistas jamais botarão as suas mãos imundas neste documento que refundou o Brasil. Que eles querem destruir, né? Não destruirão nem o documento, nem o país, nem a democracia, e esses movimentos recentes do Supremo Tribunal Federal condenando com as devidas penas todas as pessoas que participaram do 8 de janeiro são a prova disso, né? Que a nossa democracia resistiu e resistirá. Continua, né, Cris? Muito importante, muito forte essa fala da Cris num momento como esse. A gente tem que sempre ficar relembrando e vendo essas imagens para a gente lembrar em que momento, né, grave que a gente teve e o que estava em risco quando a gente estava vendo essas imagens, Chico. É risco total. Por isso que eu vejo a cara de possessão dessa gente, você vê no... Era um êxtase, uma coisa porque assim. É a consciência total. Deu certo. Porque eles foram provocados, eles foram enganados para acreditar nisso. Até por generais. Mais 72 horas. O Braga Neto, aguarda, vem coisa aí. O Braga Neto mascando um chiclete. Mascando um chicletinho, dizendo, aguarda, vem coisa boa por aí, vem surpresa por aí. Então, essa gente foi levada, essa gente foi fanatizada por essa jura, por essa promessa de que a gente vai tomar, o Lula não sobe a rampa. Por isso que eles fazem essas caras nesses filmes que a gente vê até agora, que era a consciência total de que já era, adeus Lula, tomamos posse, volta Bolsonaro. Eu posso citar mais um caso aqui, já que a gente está trazendo? Opa! E acho muito bom porque fica palpável, né? Porque
os bolsonaristas e os golpistas, eles estão tentando subverter o que aconteceu de fato, né, a realidade, para dizer, mas eram os pobres coitados, né, vai o Jair Bolsonaro dizer lá na entrevista para o Léo Dias, que até o Léo Dias vira para ele e fala, pobres coitados? Até ele, né, diz isso para o Bolsonaro. E hoje, o Alexandre de Moraes também, a gente está falando desse bojo dos julgamentos, né? O Alexandre de Moraes votou para condenar 14 anos de prisão uma outra golpista do 8 de janeiro, você está vendo a imagem na sua tela, foi muito simbólica essa história, que é a Débora Rodrigues dos Santos, a acusada de pichar a frase "perdeu o mané" na estátua, a estátua à Justiça, né, que fica em frente à sede do STF, você está vendo agora a imagem aí na sua tela. Agora há pouco no Isso é Urgente a gente também mostrou de onde veio "perdeu o mané", né, que foi o Barroso, né? Que ouviu, aliás, que proferiu, né, que disse essa frase no momento ali que ele estava sendo perseguido, né, por bolsonaristas. Ele falou, não amola, perdeu, mané. E aí, no 8 de janeiro, eles usaram essa frase querendo usar como um símbolo, né, assim. A Débora, ela foi presa em março do ano passado e agora está acontecendo esse julgamento em plenário virtual, deve terminar até a próxima sexta, dia 28. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro a votar e acontece na mesma semana, né, se encerra esse julgamento dessa mulher, da Débora, na mesma semana que vai ser votado o Bolsonaro, né, essa primeira leva, que são grandes nomes do golpe, né, Chico e Cris. Você tem ali os personagens... Por favor, Cris. Nossa, a vez é sua. Não, Só para destacar essa coincidência de datas, né, e que mostram assim, uma espécie de fio da meada mesmo, né, que são as condenações desse pessoal que foi para a rua para criar a turbulência que, digamos assim, seria o motivo para a edição de uma medida de força que daria o golpe e instauraria uma ditadura no país, né, derrubaria o governo Lula. Né? Então faz sentido mesmo isso, se foi pensado ou não, se essa coincidência foi pensada ou não sei, mas é importante que isso aconteça porque mostra exatamente isso, né? A turba que foi estimulada, financiada, porque é importante sempre a gente lembrar dos financiadores que pagaram transporte, que pagaram alimentação, que pagaram a logística da viagem para a festa da Selma, lembra que era o código, né, do golpe, que financiaram a infraestrutura dos acampamentos nos quartéis, na frente dos quartéis. Então, aí a turba vai, né, a partir de toda essa mobilização, vai, digamos assim, fazer o serviço sujo, né, para abrir caminho para uma virada de mesa institucional. E aí a gente chega, então, no dia 25, semana que vem, com o julgamento que vai decidir se o Bolsonaro e outros militares, enfim, a cúpula do golpe, né, se eles se tornam réus, para daí o processo começar e a gente ter lá na frente, né, como se espera, as condenações dessas pessoas. Então, é importante ter essa linha do tempo, inclusive para desmontar, né, desfazer esse discurso que a gente vê o tempo todo dos bolsonaristas, de que eram coitadinhos esses que estavam lá na Praça dos Três Poderes, que não tinha golpe, que ninguém falou com ninguém, que ninguém conspirou com ninguém, né? Então, isso é importante, sim, né? O pronunciamento célere da justiça para mostrar que sim, aquilo era um golpe e desmontar essa narrativa que eles o tempo todo impulsionam nas redes deles, né, de que eram uns coitadinhos, um velhinho aqui, essa pobre coitada aí, essa moça que pichou. Aliás, ela já devia ser presa. Só fazer um rápido parênteses aqui, a escultura que ela pichou, que se chama A Justiça, é do Alfredo Seschiati, que é um escultor belíssimo, né, da história das artes plásticas aqui no Brasil. Só dela ter pichado essa estátua já é motivo para ela ser presa, ainda mais no contexto do golpismo. Ô Cris, olha que importante isso que você fala. Chico, eu disse que eu ia trazer alguns dados novos sobre esses
que estão sendo condenados e julgados ali pelo 8 de janeiro. E eles estão usando essa estratégia, né, Cris, que você fala de vitimização. Na manifestação em Copacabana, no domingo, usaram ali bandeiras, ainda estou aqui, tentando né, mudar ali o significado desse filme, né, enfim, que traz para a gente os horrores do período da ditadura militar. A gente tem dados a respeito disso, porque estão se falando, eram pessoas inocentes, senhoras, senhores, né, de família, muitos idosos. A gente tem um levantamento de um jornalista, o Fernando Molica, mostrando um quadro bem diferente desse que estão tentando fazer colar, né? A gente tem 200 casos de condenados a penas mais duras. E desses 200, gente, só 37, então 18%, né, tem mais de 60 anos de idade, ou seja, que poderiam ser considerados idosos, vamos dizer assim, né, que é algo que eles tentam muito fazer colar, né, eram senhores, eram senhoras ali com Bíblia e tudo mais. Então, nesse momento, a gente vê aqui um dado concreto dessa realidade dos casos que já foram julgados, né, de condenação. Gabi, essa era a principal linha narrativa, como eles falam, do bolsonarismo. Fazer o país acreditar que se tratavam de velhinhas desprotegidas que estavam lá inocentemente na frente daqueles quartéis e, por acaso, foram dar um passeio ali no Congresso, no STF e no Palácio do Planalto. Tentaram de todas as maneiras colar isso. Até muita gente caiu. Você vê, vez por outra, até na mídia você vê alguns comentaristas lamentando que as penas estão altas demais, que são pobres coitados e etc. Então, esse trabalho aí do Molica, que é um grande repórter, hoje colunista, derruba totalmente essa lenda. A lenda da velhinha de Bíblia acabou. Daqui para frente... A lenda da velhinha golpista. A lenda da velhinha golpista. Ô, Cris, não é de Esopo, não é a fábula de Esopo, mas é isso aí que eles querem pregar. É isso. Eu queria chamar aqui para nossa mesa, Cris, até vou passar a palavra para você, mas o Rodrigo Viana já está a posto, então vou incluir ele aqui na nossa conversa, né? Chegando. Tá o homem do ICL urgente. Isso não foi um vulto, tá, gente? Passando na frente da câmera, é Rodrigo Viana chegando. Eu passei pelo lugar errado, aqui. Gabi. Era o único caminho. Era o único caminho possível, né? Como é que você ia chegar? Só se eu entrasse aqui me rastejando pelo chão. Boa tarde para você, Rodrigo, chegando do ICL Urgente, já para conversar com a gente a respeito disso. Você estava ouvindo aqui a história, né? Dos novos dados a fábula, que a gente tem. eu gostei dessa, a fábula da velhinha golpista. A gente também, eu vi que vocês já mostraram, né? Os dois hoje, as duas novidades de hoje, a Débora, a que pichou, perdeu mané na estátua, eu não vi nenhuma velhinha ali, né? A não ser que ela esteja enganando na idade. Ativista aquela era talvez a principal ativista desse 8 de janeiro, fora a cúpula do golpe. Fora os kids pretos. Fora o Kid Preto, fora Braga Neto, fora os generais. Do mundo dos supostos anônimos. Civis. No mundo do anonimato ali, essa é a estrela. Aliás, ela aparece ali, né, Cris, na imagem que a gente tem, que aparece a pichação e ela na frente da pichação, ela parece bastante satisfeita com o resultado que ela fez. Depois ela pediu desculpas, que ela não sabia, ela disse que ela não sabia que aquela estátua era algo tão importante assim. Então, não, ela não sabia, então ela pichou. Por que ela não foi pichar no muro, né, em outro lugar? Não, ela escolheu o lugar. E o outro que hoje foi preso, né? Acho que vocês trouxeram já, eu trouxe mais cedo. O empresário, né? Que foi preso em Minas Gerais, em São Lourenço. É o Marcelo Fernandes Lima, que furtou a réplica da Constituição. Vocês estavam falando exatamente da réplica da Constituição. Também não estou vendo nenhum velhinho com a Bíblia aí. Então, a fábula dos velhinhos e velhinhas com a Bíblia realmente foi enterrada, ainda mais por esse levantamento do Fernando Molica, mostrando que é um número pequeno, né, de pessoas mais velhas e a grande maioria ativistas, agitadores. Gente que foi manipulada, pode até ser, mas acho que gostou também, né? Estava bem satisfeita de estar ali em acampamento na porta de quartel e estava satisfeitíssima se pudesse ter ocupado definitivamente ali o Supremo e ter derrubado o governo legitimamente eleito àquela altura, né? Tem um outro dado importante nesse assunto. Porque o que os bolsonaristas tentam o tempo todo impulsionar, né, como fábula
que a gente está comentando aqui além das velhinhas e dos velhinhos, é também o caráter arbitrário das penas, das condenações que o Supremo Tribunal Federal tem decidido. É preciso trazer também aqui outros dados. O Supremo Tribunal Federal fez 542 acordos de não persecução penal com pessoas que participaram do 8 de janeiro, mas que tiveram uma participação menor, secundária, não estão envolvidos nessas cenas de depredação mais violentas que nós temos assistido, né, que a gente assiste, e que as investigações revelaram, a partir, inclusive, de câmeras dentro dos prédios públicos. Então, tem 542 pessoas que fizeram acordos de não persecução penal. O que isso significa? Elas conseguiram se livrar do processo, tá? Então, não tem arbitrariedade do Supremo. Outra coisa importante, essas condenações, como toda e qualquer condenação no Brasil, a pessoa condenada vai se beneficiar do regime de progressão de pena. Em algum momento, se ela tiver bom comportamento, tem uma série de atenuantes que ela pode, já cumprindo a condenação, em algum momento ela vai poder alegar e ela vai, em algum momento, se beneficiar da progressão de regime e talvez daqui a 4 anos, 5 anos, algo assim, ela passa para o semiaberto, né, domiciliar e assim por diante. Então, só para destacar o seguinte, essas pessoas condenadas não estão indo para as masmorras da ditadura, né, que se nós tivéssemos uma ditadura aqui, e como tivemos no passado, ditadura que é apoiada, defendida por eles, isso sim eram masmorras em que as pessoas morriam lá dentro de tortura e de maus tratos. Não se trata disso agora. As pessoas estão sendo condenadas, vão cumprir suas penas, né? Mas em prisões em que elas terão esse benefício, como a lei brasileira prevê e garante. Eu queria trazer o caso de mais um envolvido, gente. Nesse caso, falando do golpismo do 8 de janeiro também, uma informação exclusiva nossa aqui do ICL, do nosso repórter Kleber Lourenço, que, aliás, está de chegada nesta semana. Recém-integrado à equipe. Dá boas-vindas para o Kleber aqui, a nossa equipe no ICL. Tem um jogo de empurra-empurra de responsabilidades, que é uma apuração dele, está aí na sua tela agora. O substituto do Anderson Torres, né, o Fernando Oliveira, está negando omissão durante o 8 de janeiro. Então, os advogados dele estão responsabilizando o Anderson Torres pelas falhas de segurança que aconteceram ali no Distrito Federal, e a gente viu muito bem, acompanhou, né? E a defesa do Fernando Oliveira está dizendo o seguinte para o Supremo Tribunal Federal, que ele não era formalmente o titular da Secretaria de Segurança Pública, né, que era ocupado pelo Anderson Torres, e que a ausência do Anderson Torres foi irregular. Então, essa é a argumentação da defesa do substituto do Anderson Torres naquele momento, né? Do ex-secretário da Segurança. Só para deixar claro que é o substituto nesse cargo, né? Da Secretaria de Segurança Pública. Do Distrito Federal. Que estava acabando de começar o mandato. Então, o Anderson Torres, vocês se lembram, tinha sido ministro do Bolsonaro. O Ibanez, governador do DF, pega um bolsonarista e, sintomaticamente, né, um sujeito muito ligado, depois a gente soube, a todo o esquema golpista, e coloca como secretário de Segurança. O que o sujeito faz? Só para relembrar quem não está se lembrando. Ele viaja férias, nos dias em que há um acampamento ameaçando a ordem pública no Distrito Federal, ele entra de férias e joga a bomba na mão do Fernando, que é o que está sendo foi entrevistado pelo Lourenço, nosso repórter, né? E ele diz: eu não tenho culpa, o Anderson Torres largou uma bomba no colo, para explodir mesmo, né, Gabi? Eles dizem até, olha, não tinha nem publicação no Diário Oficial, então, assim, oficializando essa nomeação, né? Como secretário executivo da SSP do DF. Então... Do Distrito Federal. Então, é importante a gente observar esse movimento. Não, e tudo indica o Anderson sabia de todo o plano, porque, nossa, acharam tudo na casa dele. Sim. Minuta e o escambau. Ele era do primeiro time do Bolsonaro. Então, ele sabia de tudo, vaza e deixa a confusão, deixa Brasília pegar fogo e vaza exatamente para isso. Para isso, exatamente. E vamos lembrar que o Anderson Torres está nesse núcleo principal do golpismo que começa a ser julgado agora na terça-feira. Então, ele é um dos 7 ao lado do Bolsonaro que começam a ser julgados
no dia 25 de março. E ele fez esse movimento muito estranho, né? De sai do ministério, vai para a secretaria e pede férias, sabendo que tudo podia explodir. E não tinha, né, Cris, o efetivo policial necessário ali na esplanada dos ministérios quando tudo aconteceu. Muito pelo contrário, na verdade, né? Houve até demora do contingente policial também, enfim. Uma parte protegeu os golpistas e fez uma espécie de, como é que se diz assim, quando você vai... Escolta, né? Uma parte dos policiais fez escolta. A outra parte, que eu acho que estava desavisada, correu risco. Porque um grupo muito pequeno, sem preparo e sem comando, os que não estavam querendo participar do golpismo... Alguns foram atacados. Tentaram conter a turba. E aí sofreram, apanharam e tiveram risco de se machucar. Como nos Estados Unidos houve caso de policial que foi morto no Capitólio. Aqui no Brasil, felizmente, não se chegou a tanto, não teve nenhum ferimento assim mais grave. Mas então uma parte dos policiais estava no esquema, né? Alguns comandantes e tal, e uma parte não. E aí correu risco pelo que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Deixa eu dar um pitaco aqui nesse negócio, nesse assunto, porque é o seguinte... Esse é o argumento da defesa desse Fernando Oliveira, certo? Tudo bem, é do jogo. O advogado de defesa tem que lançar mão de tudo que ele pode, todos os recursos e argumentos que ele pode usar para defender o seu cliente. Agora, é o seguinte, ele está dizendo que não havia sido formalmente nomeado, então que por isso ele não pode ser responsabilizado. Só tem um detalhe, ele estava lá trabalhando na secretaria, até porque o Anderson Torres viajou e ele estava trabalhando. Se ele não queria assumir nenhuma responsabilidade por não ter sido formalmente nomeado, ele poderia ter dito, olha, só venho trabalhar se a minha nomeação for oficial, sair publicada no Diário Oficial. Enfim, isso não aconteceu, mas ele estava lá, tanto é que ele trocou mensagens com o governador Ibanez e com o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos. Tem, inclusive, uma mensagem dele dizendo, olha, até agora é tudo calmo, tudo pacífico e tudo mais. Ou seja, ele estava exercendo a função, embora burocraticamente não tivesse sido nomeado. Então, ele pega agora, né, ele se prende agora a esse detalhe da burocracia para dizer, não posso ser acusado, porque oficialmente eu não estava no cargo. Desculpa, isso não cola. Isso não cola. Ele estava na função. Um exemplo aqui para a gente comparar as coisas e ver como é que se atua, como é que a autoridade age de fato diante de um perigo. Quando houve aquela bagunça é pouco, quando houve aquele atentado terrorista em Brasília, na noite do dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, portanto, dezembro, o Flávio Dino era o ministro indicado da Justiça, mas também não tinha tomado posse, até porque nem o Lula tinha tomado. E no meio daqueles atos terroristas, o Ibanez Rocha não veio a público para dizer o que estava acontecendo, para dizer as providências que deviam ser tomadas. O Anderson Torres, que era ministro da Justiça, também não veio a público dizer o que acontecia. O Flávio Dino, que era ministro indicado, convocou a imprensa, cobrou responsabilidades, praticamente, ou seja, na prática, assumindo uma posição de autoridade naquele momento para dizer que providências o governo de transição estava pedindo para as autoridades, né, nos seus cargos naquele momento, e para dar alguma espécie de palavra de tranquilidade para a população brasileira de que a situação estava sob controle. Então, você não precisa, como autoridade, ou como cidadão, de um papel dizendo, olha, você tem que tomar providência porque você agora está nomeado. Este Fernando Oliveira, na posição em que estava, exercendo na prática o cargo que estava exercendo e sabendo, porque as informações foram trocadas, né, e todo mundo sabia, as autoridades, eu quero dizer, desse clima todo de tensão que o país estava vivendo naquele momento. Ele sabia disso, trocou informações com o governador e com o secretário de Segurança Fujão, né? Que é um Fujão, estava lá nos Estados Unidos.
e agora diz que, olha, não posso ser responsabilizado, né? Não sabia, não estava no cargo, não estava exercendo. Desculpa, não cola. Comigo não morreu depois, né? Não era eu ainda porque eu não tinha sido nomeada, é o outro porque estava de férias, quer dizer, mas já se sabia que precisavam de ações preventivas, já tinha uma mobilização na frente dos acampamentos. Todos sabiam de tudo que ia acontecer, um gabinete de crise, quer dizer... O que ele passa? Ele passa uma mensagem assim também, ali na rede de intrigas, e olha, eu fui traído... Pelo Torres. Pelo Torres. Sim. Mas a responsabilidade é dele. Mas ele quer dizer um pouco que eu fui sacaneado pelo pilantra. É isso. O cara me deixou numa roubada, foi embora porque sabia o que ia acontecer aqui, me deixou na maior roubada do século. Aí o advogado achou essa saída jurídica. Esse truquezinho que sempre tem ali, né? Uma firula que salva a cabeça de um e de outro. Mas não cola, né? Não dá. E que não deixa de ser uma estratégia, até para dar um recado ali, não só uma estratégia de defesa, mas dar um recado muito claro. Muito boa essa sua observação. Depois ele se acerta, vai lá, se acerta com o Torres. Aí, cá entre nós, não é coisa para a justiça. Se ele está se queixando a esse ponto, os dois têm que ter uma bela conversa. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu acho, Chico? Que se rasguem, sabe? Esses caras, esses golpistas, todos esses que, por ação ou omissão, contribuíram para o 8 de janeiro, quero mais é que briguem entre si, que saiam falando, entregando um ao outro. Aliás, esse Fernando Oliveira mesmo, que se sente traído, devia contar, porque certamente ele sabe de muito mais coisa, já que está tão chateado, além de ficar mandando recado por meio do advogado para o Anderson Torres, devia contar o que sabe, certamente sabe de muita Exatamente, coisa. entrega o resto, né? Quer se livrar? Entrega o resto.